Anos atrás eu tive uma denúncia de... Anos atrás eu tive uma denúncia de uma ex por agressão. Então ele está dizendo que a ex-mulher dele, ou ex-companheira dele, foi à delegacia e fez uma ocorrência, um registro de ocorrência por agressão. Incidiu na Lei Maria da Penha, mas antes de eu ser chamado para depor, um amigo da DEAN me orientou aí no fórum de problemas familiar para resolver antes da audiência. Fomos lá e falamos à juíza e o assunto morreu lá mesmo. Não gerou audiência nem nada. Bom, isso é complicado, tá? Vou explicar para vocês qual o problema e por que é complicado. Não foi para frente. A minha ex alegou que não foi nada demais e que ela agiu por impulso e a juíza resolveu não levar para frente. Mas na delegacia continua lá que eu tive problema. A pergunta é, isso pode me prejudicar na pesquisa social do concurso da Polícia Militar, já que não teve comprovação de que eu fiz aquilo que ela disse que eu fiz, não teve corpo de delito, apenas uma queixa e a gente resolveu no fórum. Já assisti vídeos de advogados dizendo que se não houve condenação, não houve crime, portanto não haveria problema na pesquisa social. Mas eu fiquei na dúvida, foi o que ele disse. Então, em resumo, a ex-mulher dele ou a ex-companheira dele compareceu à delegacia, fez um registro de ocorrência, ele compareceu, houve um inquérito, tal, foi remetido para a justiça, da DEAN, né, para o juizado de proteção à mulher. Chegando lá, antes de ter audiência, houve uma conversa, né, não sei como foi esse procedimento, e a ex-mulher dele, ou a ex-companheira dele, se retratou, dizendo que, em princípio, foi feito por impulso, que não houve nada, e que o processo foi arquivado. Arquivado sem julgar, né? Não houve nenhum problema, nenhuma condenação, ou seja, a punibilidade dele foi extinta, ou seja, não tem problema nenhum. Então, aí ele falou o seguinte, que consultou alguns advogados, viu alguns vídeos, né? Não consultou, viu alguns vídeos de advogados dizendo que se não há crime, se não há condenação, não tem por que ser reprovado, né? E essa é a dúvida dele. Bom, eu vou dizer, em concurso da Polícia Militar do Rio de Janeiro, não vou dizer outras polícias militares, mas na Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, essa situação reprova o candidato. Reprova o candidato sem questionamento. Por quê? Porque quando você preenche o inventário, como é que funciona o procedimento na pesquisa social? O candidato, antes dele chegar na pesquisa social, ele tem que ser aprovado em todas as etapas anteriores, né? Desde a prova objetiva até o exame médico. Aí depois disso, quando ele é convocado para fazer o exame social e documental, no primeiro momento ele tem que preencher o inventário social. Esse inventário social tem para mais de 10 páginas e ali ele vai contar tudo sobre a vida dele. É claro que a polícia militar ela direciona as perguntas para aquilo que ela quer saber. Então, a polícia militar quer saber qual a relação que o candidato possui sob o ponto de vista da comunidade onde ele mora, do local onde ele mora, do bairro, qual é a relação que ele tem com as pessoas dali, qual é a relação que ele tem com as pessoas que são familiares, que moram sob o mesmo teto que ele, e qual é a relação que ele possui com as pessoas do mesmo trabalho, de onde ele trabalhou, de onde ele trabalha. Então isso chama-se ambiência social, que é o ambiente onde ele mora, ou onde ele morou, ambiência familiar, né, com quem ele mora, com os parentes, a relação que existe dele com os parentes e vice-versa, e a ambiência do trabalho, ou seja, qual a relação, se o trabalho que ele possui é um trabalho legal, ou seja, se não é um trabalho ilícito, se não possui nenhum tipo de problema, né, nenhuma prática ilícita ou abusiva, e se a relação que ele tem com os funcionários e com a empresa não possui nenhuma conduta desleal, tipo
brigas com os colegas de trabalho, deixa eu ver outro exemplo, falta ao serviço, insubordinação e um monte de outras coisas, tá? Então, a primeira coisa que a polícia quer saber é isso. Durante o preenchimento do inventário pessoal, você vai relacionar tudo que se refere a esses tipos de problemas, esse tipo de situações que possam indicar que você possui um problema em relação a esses 3 pontos, né? Família, trabalho e onde você mora, ou então que você não tem nada. Ele quer saber o seu perfil individual e o seu perfil em relação a essas 3 situações. Então, esse é o primeiro momento. Então, durante o preenchimento do inventário pessoal, são perguntas direcionadas a isso. E uma das perguntas é o seguinte: você, como candidato, possui registro de ocorrência? Na verdade, o termo não é esse. Ele pergunta se você respondeu a inquérito policial, se você respondeu a inquérito policial militar, porque o civil também responde a inquérito policial militar, se você respondeu a processo judicial, se você figurou como réu, como testemunha, ou como algum tipo de... ou seja lá, figurou de alguma forma como parte em processo judicial ou inquérito policial. E o que é inquérito policial? No inquérito policial, tudo começa com uma reclamação. Essa reclamação é o registro de ocorrência. Aqui no Rio de Janeiro, o nome é registro de ocorrência, e tem outros estados que é conhecido como boletim de ocorrência, é o famoso BO. Ou é BO ou é RO. Tá? Então, existe essa notificação. Então, um processo judicial, sob o ponto de vista criminal, ele normalmente começa na delegacia. Ou seja, a pessoa que é suposta vítima vai até a delegacia e relata o fato. Esse relato do fato, ele acontece normalmente de forma unilateral, ou seja, é da pessoa que se diz vítima para a delegacia, para o inspetor, para o delegado, para a inspetora. Então, naquele momento ali, ela ou ele, né, que se diz vítima, vai colocar o que está acontecendo. O que está acontecendo na visão dela, daquela que diz ser vítima. Tá? Beleza, depois que é registrado aquilo ali, o inspetor, isso vai para o delegado, existe um procedimento interno, e antes que aquilo vá para a justiça, tem que haver uma avaliação, tem que haver uma averiguação para saber se aquele procedimento ali é apenas uma reclamação unilateral mesmo, de insatisfação, ou se é realmente alguma coisa que tem que ser investigado, tem que ser apurado para que a justiça possa julgar. Então, o que acontece? A delegacia, né, elas funcionam como um suporte para a polícia, para a justiça julgar os processos. Um processo judicial, é claro que tem suas regras, né? Mas um processo judicial, normalmente, ele começa na delegacia. Pode começar direto na justiça? Pode, mas em regra geral começa na delegacia. Existe esse procedimento de registro e tal, de investigação. A pessoa faz a reclamação de forma unilateral, leva testemunhas, ou não leva testemunhas, leva provas, ou então não leva provas. E aí o investigador, através do impulso oficial, ou seja, não precisa ser movimentado por isso, ele vai fazer a averiguação, né, a avaliação e a investigação de forma sem que precise ficar cobrando. Então o investigador vai fazer aquela análise, vai correr atrás. O primeiro ato que ele faz é chamar o suposto agressor para apresentar aí suas declarações. Essas declarações que esse suposto agressor vai apresentar, ele vai contar a verdade dele, né? Porque a suposta vítima conta a verdade do ponto de vista dela. E o suposto agressor vai contar a verdade do ponto de vista dele. E aí que está o problema, cada um vai contar a sua versão. E aí o investigador, junto com o delegado, com o inspetor, o que ele fala? O que ele faz? Ele começa a investigar para saber quem está com a verdade. Por isso que tem que chamar testemunhas, por isso que tem que fazer a cariação. Normalmente a cariação é feita em juízo, né? Mas às vezes o delegado, dependendo da situação, pode fazer uma cariação. Tem o reconhecimento, tem o exame de corpo de delito, tem as provas documentais, provas testemunhais. Então esse é um procedimento que a delegacia tem que fazer. Mas, Marcelo, sempre é feito? Eu não vou dizer para você que sempre é feito, porque
Isso depende de cada delegacia, depende de cada procedimento, tá? Para vocês entenderem, as ações penais judiciais, elas são deflagradas aí através de são divididas, na verdade, né? Divididas não. Essas ações penais, elas são classificadas em ação penal privada, ação penal condicionada a uma representação, ou seja, aquela pessoa que é a suposta vítima, esse processo na ação penal condicionada ele só vai seguir se essa suposta vítima quiser, se ele seguir em frente. Então, e uma ação penal incondicionada, é aquilo que acontece independente da vontade da vítima. Vou dar um exemplo. Numa violência, num óbito, né, num homicídio, a delegacia vai fazer a investigação, se constatar que existe uma pessoa que cometeu homicídio, vai enviar para o Ministério Público vai fazer a denúncia. Independente da família, independente da vítima, se está querendo ou não, essa ação penal ela vai ser deflagrada oficialmente e ela só vai terminar quando tiver uma solução. A ação penal condicionada, por exemplo, uma lesão corporal média, grave, vamos botar média, ela depende da representação da suposta vítima. Por exemplo, tem uma briga e o cara dá um soco no outro. Quem é que recebeu o soco? Ele que vai dizer se ele quer que aquela pessoa seja processada ou não. Ele pode muito bem, também um soco aqui, tá tudo bem. Então ele não quer que o processo siga, né? Que exista um processo judicial criminal. Agora, se ele for lá e fizer um registro de ocorrência, depois ele ratificar aquilo ali, a partir daquele momento o Ministério Público toma conta e o processo vai seguir, ou seja, vai ter uma investigação, o Ministério Público, se entender que atende aos requisitos, vai iniciar uma ação penal, vai distribuir, né, vai fazer a denúncia através da ação penal condicionada. E existe a ação penal privada. Essa ação penal privada, ela é aquela que depende somente da vítima. Por exemplo, se o cara chamar o outro de ladrão, fulano, você é ladrão, é uma ação que fere a moral do cara. Se ele não se sentir violado, lesado, ou sei lá, o que for, né? Ele, não foi nada não, o cara falou por falar. A moral dele que tá pondo em jogo, se ele não esquentar a cabeça, não pode ter uma ação penal, porque ele não se sente ofendido. Então, o ofendido que vai startar essa ação. Então, assim, eu estou explicando isso para vocês entenderem na dinâmica dos fatos. Não é a minha área de atuação, também não é a minha especialidade, então não sei, não vou me aprofundar em detalhes, tá? Então, para vocês entenderem, antigamente, antes da Lei Maria da Penha, a ação penal que tem agressão, ela era ação penal condicionada à representação. Ou seja, dentro desses três conceitos, dessas três classificações que eu fiz para vocês, como é que funcionava? A mulher, companheira ou casada, ela sofria agressão, é uma agressão média ou leve, ela ia até a delegacia, registrava ocorrência, mas para que aquele procedimento desse prosseguimento, precisava da ratificação dela. Ela precisava dizer assim, olha, eu quero representar contra meu esposo, contra meu companheiro ou ex-companheiro, seja quem for, porque ele me agrediu. E a ação penal só iria começar realmente depois que isso acontecesse. E na maioria das vezes, esmagadora maioria das vezes, acontecia isso mesmo. E aí o processo morria. Isso, deixa eu ver, eu acho que é 2009. Deixa eu tirar a dúvida aqui que eu não lembro. Só um minuto que eu vou consultar aqui. Lei Maria da Penha, eu acho que é 2009. 2006, olha. Lei Maria da Penha, Lei 11.340, de 7 de agosto de 2006. Então já tem tanto tempo. Então, essa lei, ela alterou. A Lei Maria da Penha, ela veio, né, para alterar esse tipo de conduta, esse tipo de classificação. Então, mesmo sendo pelo Código Penal, pelo Código de Processo Penal, as regras de agressão,
eles são condicionadas à representação, ou seja, a vítima, o processo só vai dar seguimento se a vítima ratificar para que o Ministério Público siga. Então sempre vai ter a pergunta, você quer mesmo seguir? Você quer mesmo, né? Acontece isso. Agora, a Lei de Maria da Penha veio dizendo o seguinte, olha, no caso de violência doméstica, independente da vontade da mulher, isso não vai acontecer. O processo vai seguir como se fosse um processo de ação penal incondicionada. Ou seja, ele vai seguir de qualquer jeito, independente da vontade da mulher. E por que isso acontece? É justamente para evitar que existam interferências do companheiro ou do esposo na mulher. Fala, olha, eu me arrependi, eu não quero, não vai mais acontecer isso. E muitas das vezes a gente sabe que a estatística é grande, que acaba acontecendo até o homicídio, né? Então, a Lei Maria da Penha ela veio justamente para isso. Então, entenda o seguinte, quando a gente pega esse caso aqui, onde o rapaz fala, a minha ex-companheira, ou ex-mulher, ou ex-namorada, não sei exatamente, ele não explicou, foi até a delegacia e disse que registrou uma ocorrência dizendo que ela tinha sofrido uma agressão. Então, a partir daquele momento ali, na delegacia, o procedimento não tem como acabar mais. Por que eu estou dizendo isso? Porque se uma mulher for à delegacia, fizer uma ocorrência e foi enquadrado com Maria da Penha, já era. O cara vai começar a ter problema, ele só vai conseguir parar isso quando tiver na justiça. Tá? Beleza, então como é que funciona? Foi importante eu passar essa explanação para você entender por quê. Muitas das vezes a mulher ameaça o cidadão, ameaça, e ele fala, vai lá, depois eu vou tirar mesmo. Se ele tiver que tirar, ele tem que tirar antes, se o fato aconteceu, não tem jeito, né? Mas muitas das vezes a gente sabe que a mulher vai lá e cria um problema com o cara e fica ameaçando o cara. Às vezes não quer nem que ele entre para a polícia, porque com medo dele sofrer algum atentado, alguma coisa. Eu já recebi ligações de esposa dizendo, olha, doutor, você poderia não fazer a ação judicial do meu esposo? Por quê? Porque eu não quero, pode ser que ele entre para a polícia e morra, e eu não quero ele morto e tal, alguma coisa assim. Eu falei, olha, ele veio aqui de livre e espontânea vontade, ele que quer, então ele que vai decidir, não sou eu. O que eu posso fazer é comunicá-lo, que a senhora me ligou e você resolve com ele. Na verdade, eu fiz isso, comuniquei ele, e aí eles decidiram e não entrou com a ação judicial. Ele resolveu não entrar, tem uns 4 anos isso, entendeu? Então é um problema que eles têm que resolver em conjunto. Então, assim, então, ela chegou a dizer o seguinte, se o doutor continuar com a ação, eu vou na delegacia e faço uma outra ocorrência. Bom, enfim. Então, a gente sabe que acontece esses fatos mesmo e já não é um problema nosso, né? Então, o que acontece? Se uma mulher ameaçar um cidadão que vai fazer um concurso público, ameaçar realmente por ameaça, né? No sentido de não fazer com que ele entre para a polícia militar ou para qualquer outro cargo de segurança, ele tem que convencê-la antes de registrar a ocorrência. Por quê? Depois que for registrada a ocorrência, aí já era. Deveria o cidadão ser notificado, o suposto agressor ou autor do crime deveria ser notificado para apresentar seu depoimento, ser colhido provas. Esse é o procedimento que deveria acontecer, pelo menos é o que eu imagino. Só o que acontece, a senhorita lá, a mulher, faz a ocorrência, aquilo é fechado e é logo remetido para o fórum. Aí, naquele momento, o juiz libera logo, é pouco difícil que não aconteça isso, tá? Mas o juiz libera logo uma medida protetiva, às vezes a parada não aconteceu, mas para que não aconteça de fato, o juiz não tem como julgar. Se uma mulher sai da casa dela de madrugada, ou seja lá qual for o horário, para registrar uma ocorrência de suposta agressão ou ameaça, o juiz não quer saber, pô. Ele vai dar logo a canetada e vai estabelecer a medida protetiva. A situação desse candidato, se ele for candidato, só vai se agravar, porque ele vai ter um registro de ocorrência contra ele, já vai ter uma medida protetiva deferida, que o juiz é pouco provável que não seja deferida a medida protetiva,
porque o juiz não vai arriscar. A gente sabe que quando não defere a medida protetiva, o cidadão depois volta lá e mata a mulher, que a gente já cansou de ver isso aí. Então, ele não vai pagar para ver, vai logo liberar a medida protetiva e depois que o cara aqui se explique. Beleza, então só esses 2 pontos aí já vai dar transtorno para esse cidadão, para esse candidato, no concurso da Polícia Militar. Já vai dar dor de cabeça para ele. Então, o que a delegacia tem que fazer, que eu acho que tem que fazer? Investigar. Já que a senhorita chegou lá fazendo uma reclamação, chama então o suposto agressor para ouvir o que ele tem para dizer, para apresentar as provas dele. Porque muitas das vezes aquilo ali não aconteceu. E aí o que acontece? Se realmente não aconteceu, o delegado tinha que fazer o seguinte: fazer um relatório dizendo que a moça, que a suposta vítima, compareceu lá e que foi tudo uma falácia, que foi tudo uma mentira. Esse é o procedimento correto. E autuar a senhorita, e autuar aquela mulher, ou a suposta vítima, no crime, deixa eu ver aqui, eu acho que é o artigo 389, Código Penal. Eu acho que tá? Que é de denunciação caluniosa. Isso mesmo, 339 é o artigo do Código Penal. Diz assim: dar causa à instauração de investigação policial, de processo judicial, instauração de investigação administrativa, inquérito civil ou ação de improbidade administrativa contra alguém. O exemplo que eu dei aqui, né? A pessoa foi lá, registrou uma ocorrência sabendo que não tem né, nada contra ninguém, imputando-lhe crime de que sabe que era inocente. Então isso incorre em denunciação caluniosa, ou seja, a pessoa foi lá, deu o chilique dela. Estou dizendo, gente, os casos que acontecem tem que registrar mesmo. Se o cara está agredindo a mulher, ele tem que ser responsabilizado por aquilo ali. E tem que ser penalizado, e aquela coisa toda, e a mulher tem que receber lá o apoio do Estado. Agora, a gente sabe que existem mulheres, por vários motivos, que não estou aqui para discutir se está certo ou se está errado, ela vai lá e registra a ocorrência de um fato que ela sabe que não existe, de que o cara é inocente. Isso acontece e muito, tá? Beleza. Então, assim, o delegado, o que ele tinha que fazer, que é o que eu imagino que ele tem que fazer. Se ele ouve o cidadão, o candidato, suposto autor do fato, apura-se. Se esse cidadão cometeu o crime, remete para o Ministério Público para que o Ministério Público faça a denúncia. Se não aconteceu o crime, ele vai dar um parecer dizendo: olha, essa senhorita veio aqui, essa suposta vítima disse, não apresentou provas, nós constituímos prova, mas as provas foram contra ela, e tudo indica que ficou comprovado que o motivo dela vir aqui é porque ela está com medo de perder o esposo ou o companheiro, porque ele vai entrar para a polícia militar, então ela fez na intenção, ou seja, ela fez intencionalmente com a intenção de prejudicá-lo. Isso se enquadra em denunciação caluniosa. E aí o que o delegado tem que fazer? Tem que autuá-la no previsto no artigo 339, que é a denunciação caluniosa. Para vocês terem ideia, a previsão de pena de denunciação caluniosa é por baixo de 5 anos de reclusão. Deixa eu ver aqui, ó. 5 não, são 2. Falei 5, né? Pena, 2 anos, de 2 a 8 anos de reclusão. Para você ver que a pena é pesada, tá? Mas isso não acontece. E aí, essas repetições de supostas vítimas, isso não acontece só com Maria da Penha, não, tá? Acontece com outros casos. Vai lá na delegacia e registra a ocorrência. Mas olha só, o que o candidato que está nessa situação, sabedor de que ele não fez nada, o que ele tem que fazer? Ele tem que provocar esse procedimento aqui. Porque se ele provoca esse procedimento aqui, o delegado vai ter que fazer o papel dele, que é investigar e provar que realmente não aconteceu. E se você, veja só, por mais que isso se perpetue ao longo dos anos, quando você for fazer o concurso da Polícia Militar e for aprovado, lá no inventário pessoal você vai botar essa informação. Olha, eu tenho um registro de ocorrência, ele está em aberto ainda, e eu consegui provar que eu não sou autor do fato, eu não cometi nenhum crime. E aí ele vai pegar a cópia daquilo tudo e vai apresentar lá na investigação social. Então, o que eu quero dizer é que
A maioria dos casos de reprovação acontece por esse motivo e é por inércia do candidato. Quando eu digo inércia, não é no sentido que o cara relaxou, não. É que ele não sabe mesmo, né? Eu estou esclarecendo aqui um procedimento que ninguém nunca explicou antes, porque se o processo vai ser arquivado, por que ele vai resolver isso antes? Porque deixa a parada arquivar. Se você consultar um advogado especializado em direito penal, ele vai dizer, pô, deixa isso rolar. Por quê? Porque o processo vai ser arquivado, a punição vai ser extinta, né? Vai ser extinta a punibilidade e não vai dar em nada. Se você puxar certidões criminais, não vai dar em nada. Se você puxar os antecedentes criminais, não vai dar em nada. Mas olha só, quem pretende fazer concurso para a área de segurança pública, vai dar. Por quê? Porque se tem um registro dizendo que você cometeu um fato e você não prova por A mais B que você não cometeu, a polícia vai presumir, polícia militar na hora da investigação social, ela vai presumir que você cometeu aquele fato. Não é? Aquela história do que quem cala consente. Se você não fez nada para provar a sua inocência, é sinal que você fez. Não estou dizendo que fez, tá? Mas a maioria dos casos são isso. O candidato fica inerte, por falta de conhecimento, ou porque não quer mesmo, tá? E acaba dando essa treta aí. Beleza. Se não aconteceu nada, o correto, pelo menos é o que eu acho. Por que eu acho? Porque, cara, quem manda lá é o delegado, ele faz o que ele acha que tem que ser feito, tá? Bom, mas se o candidato procurar um advogado, ir lá e orientar o advogado, pedir ao advogado para que encaminhe nesse sentido, certamente vai ser dessa forma. Bom, mas por outro lado, se tiver acontecido um fato, e esse fato for para o Ministério Público, né, tiver constituído que o cidadão cometeu crime, e aí esses documentos todos vão para o Ministério Público vai fazer a denúncia. Beleza. Essa denúncia vai chegar lá na mão do juiz, ele vai receber a denúncia e ali vai iniciar um processo criminal de violência doméstica. Naquele momento ali, a suposta vítima pode se retratar. Mas veja só, ele não está na presença de um delegado, vai estar na presença de um promotor de justiça e vai estar na presença de uma juíza, né, dos serventuários, tem todo um aparato ali. Então a legislação prevê isso. E ali existem uns requisitos, existem umas condições, onde vai ser imposto, olha, você se retrata? Quando eu falo retratação, a suposta de vítima diz assim, olha, eu não quero mais seguir. E ali existe todo umas regras para que isso aconteça. Tá? E ali o que vai acontecer? A punibilidade desse suposto agressor, ela vai ser extinta, como se ele não tivesse feito nada. Por mais que esteja provado que ele fez, se houve a retratação, não fez nada. Tecnicamente, sob o ponto de vista criminal, não há condenação, não há nenhum tipo de punição, e aí está tudo bem. Só que o que vai acontecer? Ele vai participar do concurso da Polícia Militar ou qualquer outro concurso de segurança pública, e lá no preenchimento do inventário o pessoal vai perguntar assim, você já figurou em registro de ocorrência? Sim, figurei. Ah, mas o que aconteceu? Ah, foi Lei Maria da Penha, mas não deu em nada. Normalmente é isso que o cara fala. Mas não deu em nada, ela desistiu da ação. Tá, mas me traga lá o documento. Aí leva para ele o documento, a mulher dizendo que foi agredida, não tem nenhum documento do cara dizendo que não houve nada de forma contrária, foi para a justiça, e lá na justiça a mulher resolve dar um passo atrás, dizendo que não quer seguir. Só que olha só, tudo está dizendo que aconteceu o fato. A mulher apenas resolveu, a suposta vítima, resolveu apenas dar um passo atrás, resolveu se retratar na frente do juiz, né, do representante do juiz e da promotora ou promotor, e não resolveu seguir. Isso não prova que esse cidadão fez alguma coisa, também não prova que ele não fez. E na dúvida, o que eu sempre falo é, se ele não provar que ele não fez, ele vai ser reprovado. A Polícia Militar, ela quer, entre os candidatos, vamos botar lá, 5.000 vagas, 6.000 vagas, vamos botar como referência o último concurso.
6.000 vagas, teve mais de 100.000 candidatos inscritos. Se a Polícia Militar tiver que escolher entre um cara que teve passagem em repartição policial por violência doméstica e um outro candidato que não teve nada, ela vai escolher quem? Ela vai escolher o cara que não teve nada, pô. Inevitável isso. Então, se você está numa situação dessa e quer entrar para a Polícia Militar, ou você resolve antes de ir para da suposta vítima fazer uma ocorrência, ou você, durante a investigação, você prova por A mais B que não houve nada, ou durante o processo judicial vai haver a retratação e aí vai correr uma grande possibilidade de você ser reprovado. Por quê? Por que vai ser reprovado? Porque a Polícia Militar ela não está avaliando o princípio da presunção de inocência, que diz que enquanto não houver condenação transitada em julgado, não posso penalizar o cara por conta daquilo. Só que a Polícia Militar não reprova por isso. Ela reprova pela conduta do cidadão, do candidato. Então, quando ele fala assim, pô, esse cara supostamente é um agressor. Não tem nada provado, mas indica que ele é um agressor. Eu vou botar uma arma na mão desse cara, a próxima oportunidade que ele tiver, ele vai matar essa senhora. Ele vai matar a mulher, a ex-mulher. Não estou dizendo que vai fazer, tá? Mas a tendência é que isso aconteça. Em vez dele proteger a sociedade, ele vai criar um problema para a sociedade. Não é? Porque vai ter uma arma na mão. Então é dessa forma que a polícia pensa. Então você, como candidato, você tem que pensar o que eu vou fazer para resolver o meu problema e eu não ser enquadrado como uma pessoa que pode ter cometido um crime. Tá, então eu vou dar um exemplo, eu sempre dou esse exemplo. Nós tivemos um caso onde o rapaz veio numa situação idêntica a essa e ao invés da gente pedir a retratação, que foi o procedimento que foi sugerido a ele por outros advogados, falou, ó, pede a sua companheira para se retratar na frente do juízo. É o que todo mundo faz, né? Na frente do juízo, não. Em juízo, na frente do juiz e na frente da promotora. O que nós fizemos? Falou, não vamos fazer isso não. O que nós fizemos? Nós pedimos para que o processo prosseguisse e que ele fosse julgado. É claro que ele estava acompanhado por um advogado, estávamos fazendo a defesa dele. E no julgamento, a gente provou que ele não cometeu o crime. Primeiro, veio o depoimento dela, da suposta vítima, veio o depoimento das pessoas que estavam envolvidas, veio o depoimento dele, veio outras provas, exame de corpo de delito, aquela coisa toda. Então ficou comprovado no processo judicial que ele não cometeu nenhum tipo de crime. E aí o resultado da ação foi o quê? Foi a absolvição dele. Então ele foi absolvido. Beleza, aí ele pegou a cópia daquilo tudo, levou para o concurso e lá no concurso ele resolveu o problema dele. Ou seja, ele, por mais que ele estivesse naquela situação ali que pudesse gerar uma reprovação, a gente deu um passo a mais em vez de se recuar. Nós demos um passo a mais, demonstrando aí que realmente ele não cometeu nenhum tipo de conduta ilegal, de conduta agressiva. Então a gente conseguiu provar que a idoneidade dele é boa estando apto, né, para assumir a função de policial militar. Beleza. Qual é o problema dos candidatos na maioria das vezes? Marcelo, como é que eu vou contratar um advogado? Porque você precisa de um advogado para poder fazer isso, né? Como é que eu vou contratar um advogado se eu não tenho dinheiro? Veja só, se você não contratar um advogado nesse momento, o que vai acontecer é o seguinte: quando você for reprovado na pesquisa social, você vai ter que pagar um advogado de qualquer jeito. Então, não estou incitando que você procure um advogado ou que contrate, não. Mas olha só, quem atua muito bem nesses casos é a Defensoria Pública. Então, se o teu processo se tiver um processo, se você tiver numa situação igual a essa, e for para um processo judicial, o que você faz? Procura a Defensoria Pública, fala, excelência, o juiz, né? Olha, eu não tenho advogado, eu não tenho condições de advogar, e o juiz vai nomear um defensor público. O defensor público nada mais, nada menos é do que um advogado, só que gratuito, sustentado pelo Estado. E aí, em particular, você conversa com ele. Fala só, doutor, ou doutora, né?
estou numa situação dessa, não foi bem assim que aconteceu, e você vai explicar, você já está ciente do que eu estou passando para você. Fala, olha, eu quero ser absolvido. Porque normalmente, nesses casos, na frente do juízo, a suposta vítima se retrata, ou seja, ela não quer seguir mais. E morre por ali mesmo. Tá tudo bem feito. Tá bom para o juiz, que não vai ter que julgar. Tá bom para a promotora, que tá tudo bem também. Tá bom para todo mundo. Só que, se você for fazer o concurso público, isso vai te dar dor de cabeça. Então você tem que incitar. É claro que tem situações que não dá. Que tem situações que é melhor você desistir. Às vezes o cara desceu a ripa na mulher mesmo, bateu, ele é um agressor e tem que ser condenado. E se existir uma opção de haver a retratação, naquele caso ali, processualmente falando, na presença do juiz, de todo mundo, do promotor, se tiver a opção, a pessoa vai se retratar, evidentemente. Mas aí não tem jeito, ele cometeu uma agressão de fato, né? Agora, se ele não cometeu, a melhor opção não é a retratação, não é o arquivamento com a extinção de punibilidade. Não é, tá? Então vamos voltar aqui para o caso do rapaz. Ele disse assim, vamos lá com a juíza, o assunto morreu por lá mesmo. Não gerou audiência nem nada. Não foi para frente. Esse aqui é um típico caso que vai gerar uma reprovação. Tá, mas Marcelo, já aconteceu, você está me dizendo isso agora, eu não sei como me comportar. Por quê? Porque eu já respondi um processo judicial, já teve um registro de ocorrência, e foi tudo isso que você falou aí. Só que eu não fiz nada. Beleza. Então, a partir de agora, você vai ter que movimentar, vai ter que fazer um procedimento na delegacia, se for possível. Primeiro procedimento que você tem que fazer, ir lá na delegacia. Inicialmente, você vai sem advogado, né? Então, você comparece à delegacia, vai fazer um requerimento por escrito. Como é que é esse requerimento? Bem básico. Uma folha, pega uma folha lá na hora e vai colocar assim na parte superior. Ilustríssimo senhor delegado de polícia da delegacia tal. Vai botar lá, 20ª DP, né? Delegacia de polícia número tal. Aí embaixo você vai dar um espaço de uns 4 dedos e vai colocar a tua qualificação. E o que é a tua qualificação? É assim, fulano de tal, vírgula, brasileiro ou brasileira, ou a tua nacionalidade, estado civil, profissão, portador da carteira de identidade número tal, expedida pelo órgão tal, vírgula, CPF número tal, vírgula, residente domiciliado na rua, avenida, aí tu vai colocar o endereço todo com o CEP. Então isso aí chama-se qualificação. Depois que você fizer isso, você vai botar assim, vírgula, venho a vossa senhoria requerer seja deferida a extração de cópia autenticada do procedimento referente ao registro de ocorrência. Você vai botar o número do registro de ocorrência em sua íntegra. Beleza, somente isso, né? Não é o registro de ocorrência, é o procedimento, o inquérito policial ou a VPI, que é a verificação preliminar de inquérito. Beleza, depois que você fizer esse textinho, embaixo você vai botar a data e vai assinar. Só que você tem que fazer isso em 2 vias, tá? 2 vias, bonitinho. Tira a cópia da tua identidade, CPF, teu comprovante de residência, coloca ali e protocola isso na delegacia. O que vai acontecer é o seguinte, se o procedimento estiver arquivado, o delegado responsável, titular, seja lá quem for, ele vai mandar desarquivar e vai te dar a cópia. Mas pode acontecer do seguinte, ele fala assim, não, mas olha só, você não tem advogado, para você fazer isso você tem que constituir um advogado. Não é preciso, existe uma regra prevista na Constituição Federal, Constituição da República Federativa do Brasil. Vou abrir aqui. Que é o direito de petição. O direito de petição é previsto no artigo 5º da Constituição, inciso 34, a linha A, que diz assim, são a todos assegurados, independente do pagamento de taxas, o direito de petição aos poderes públicos em defesa de direitos ou contra a ilegalidade ou abuso de poder. Então você vai fazer
porque é direito seu ter acesso àquela informação. Mas olha só, existem casos que realmente o delegado não libera. Nem para advogado. Aí você tem que entrar com a ação para poder liberar aquilo ali, porque é uma questão de doutrina, de comportamento da própria delegacia, né? E aí a gente não tem o que discutir. Se realmente você não conseguir, o delegado vai dar um documento dizendo, olha, indefiro, faça requerimento por advogado. Tudo que você for fazer em delegacia, faça isso por escrito, com cópia para que você tenha o carimbo. Beleza, se você conseguir, beleza. Se você não conseguir, contrata um advogado para aquele ato ali, tá? E aí o advogado vai lá, vai fazer um requerimento e vai vir um documento. Não é o registro de ocorrência, tá? É o inquérito. O inquérito tem uma capa, é um processo normal, tá? Tem uma capa de autuação, tem todas as cópias de documentos e tem o despacho final do delegado, dizendo o procedimento lá, arquiva-se, remeta ao MP e seja lá o que for. Então, o que vai acontecer nesse caso? Você faz isso com o delegado, ou faz isso sozinho, ou então com o advogado, e aí vai vir esse documento em suas mãos. Em algum momento, esse documento vai estar em suas mãos. Beleza, ali, você fez isso na delegacia, você vai fazer isso também lá em juízo. Se o teu processo já foi arquivado, você vai lá na justiça e vai fazer um requerimento também. Inicialmente, para não ter despesa, faz com advogado, faz sem advogado, pode fazer de boa, vai lá no fórum, lá no cartório responsável pela vara que tramitou o teu processo, faz esse requerimento. Ao invés de colocar ilustríssimo senhor delegado, vai botar excelentíssimo senhor, juiz de direito da vara criminal número tal. E a mesma coisa, em vez de botar o número do RJ, você vai botar o número do processo. Vai protocolar com a cópia da identidade, CPF, comprovante de residência. Se eles exigiram um advogado, você fala, pô, então pode me encaminhar para a Defensoria Pública, vai encaminhar para a Defensoria Pública e a Defensoria Pública vai fazer esse procedimento. Só que, olha só, demora, né? Com a Defensoria Pública demora. Então, às vezes é uma boa você pedir, contratar um advogado para que o advogado faça isso. Os custos não são tão altos para fazer esse procedimento. Beleza, e de posse de toda essa documentação, você vai guardar e vai começar antes do inventário pessoal, você vai procurar as pessoas que foram envolvidas nisso, testemunhas. Se você, no caso aqui, respondendo a um rapaz, a mulher disse que houve uma agressão. Teve exame de corpo de delito? Não. Então já prova que não fez nada. Porque normalmente quando tem agressão, o delegado já remete para fazer o exame de corpo de delito. Teve testemunhas? Se teve testemunhas, essas testemunhas vão testemunhar dizendo que não houve o fato. Então você vai procurar essas testemunhas, você vai fazer um trabalho que a delegacia deveria ter feito caso ela não tenha feito. E aí você vai pegar lá as testemunhas e pedir para essas testemunhas fazer declaração de preferência de próprio punho. Por quê? Porque se você colocar um texto já pronto, isso pode indicar que você já está tendenciando as coisas. Então deixa que a pessoa escreva. Como é que vai fazer essa declaração? Pega um papel em branco. Pelo menos aqui, quando eu faço uma ação judicial, eu pego papel de caderno mesmo. Cara, não tem problema nenhum. O que importa é o texto que está lá. Então a pessoa vai botar na parte superior, né, central, declaração. Vai fazer, a testemunha vai fazer a declaração, a qualificação dela, e vai dizer assim, olha, no dia tal não foi isso que aconteceu, não. Aconteceu isso. E ela vai assinar igual a identidade, você vai pegar uma cópia da identidade dela também, e vai colocar ali. E vai preparar um dossiê, eu chamo de dossiê, né? Mas é um apanhado de documentos, junto com o registro de ocorrência, o processo, o registro de ocorrência não, o inquérito, ou a VPI, e o processo judicial que vai ter arquivado lá. Mas a declaração das testemunhas dizendo que você não fez nada, a declaração da suposta vítima, dizendo que ela afirmando que você não fez nada, não precisa reconhecer firma, tá? Se for um documento original, com assinatura igual da identidade, com a cópia da identidade, funciona muito bem. Então você vai juntar tudo isso e aí você vai montar um histórico que comprove que realmente você não fez nada. Além disso, você vai fazer uma declaração, né, contando a sua versão dos fatos.
Beleza, isso tudo vai ficar guardado. Quando você for fazer o preenchimento do inventário pessoal, o que você vai fazer? Você vai apresentar, é claro, você vai ter cópia disso guardado, porque isso pode ser extraviado de alguma forma. Você vai preencher lá. Você figurou em registro de ocorrência? Vai dizer sim. Inclusive, respondi a um processo criminal. Você vai botar essa informação. Quando você participar da entrevista, porque aí o investigador vai te convocar para fazer a entrevista, você vai apresentar para ele. E existe todo um histórico ali comprovando que você não fez aquilo. Se você deixar para fazer isso depois de ser reprovado, a probabilidade de êxito é muito pequena. Por quê? Depois que reprovar, tem um prazo de 3 dias úteis para você apresentar o seu recurso. Dá tempo de fazer isso em 3 dias? Não dá. E no recurso administrativo, cara, não adianta ficar falando de presunção de inocência, do tema 22, de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal. Isso não vale de nada. O que a polícia quer saber é o seguinte: você cometeu o fato? Se você cometeu, amigo, vai ser reprovado, vai para a justiça. Aí não tem jeito. Agora, você não cometeu, como é a maioria dos casos, então prova para mim que você não cometeu. É isso que a polícia quer saber. E como é que você prova? Apresentando o RO? Não, pô. Se você apresentar o RO, vai dar ruim para você. Por que vai dar ruim? Porque você tem que provar para a polícia militar que você não cometeu aquele crime. Entendeu? Então, aqui nessa informação, pelo que eu vejo aqui, tudo indica que aconteceu. Não estou dizendo que aconteceu, mas o que a polícia, avaliando sob os olhos da polícia, aconteceu. Mas a mulher foi lá e tirou. Tirou, mas não aconteceu? Porrada dada, ninguém tira. Não está dizendo ali? A legislação dá a possibilidade da mulher se retratar, da suposta vítima se retratar. E o que é retratação? Ela é desistir de seguir com o processo. Existe essa possibilidade em juízo. E aí está tudo bem. Só que nada fica provado que ele não fez a situação. Então a missão do candidato é provar que ele não fez. Porque se ele não fizer isso, vai ser reprovado. Mas Marcelo, vamos lá. E se realmente eu fiz? E se a mulher se retratou lá? Então eu sou um agressor, né? Bom, se não tem condenação, você não pode ser penalizado por isso, né? De fato. Aí você vai ter que dar os seus argumentos para a polícia militar, a polícia vai te reprovar, você vai fazer o seu recurso administrativo, a polícia mesmo assim não vai aceitar porque você fez, né? Estou dando essa hipótese. E aí você vai entrar com ação judicial. Na ação judicial você vai mostrar, você vai alegar a presunção de inocência, dizendo, olha, tudo bem, aconteceu isso aí, eu não estou nem lembrado de que aconteceu, mas olha só, a legislação me dá o benefício de não ser penalizado por uma coisa que eu não fui condenado. Aí isso funciona na justiça, às vezes funciona, às vezes não funciona, vai depender do juiz. Entendeu? A orientação que eu estou dando aqui é para quem não fez. E que a gente sabe que 98% dos casos, e realmente, pelo menos os casos que eu tenho, o cidadão, o candidato, não cometeu a agressão ou a ameaça. Não cometeu. Por quê? Porque eu apuro isso, muitas das vezes com as vítimas. Né? E aí tem aquela dor de cabeça toda. Só que depois que for reprovado, só na justiça. E esse trabalho todo esse trabalho que eu estou passando para você aqui, é o trabalho que eu passo para o cliente quando ele me procura. Eu falo, velho, tem que providenciar tudo isso aqui. Agora mesmo, um tempo atrás, eu atendi um cliente online aqui e falei, velho, você precisa providenciar toda essa documentação na delegacia e no fórum. Todo esse procedimento que eu passei para vocês aqui, ele está fazendo. Vai demorar aí uns 3 meses, 4 meses. Mas tem que fazer. Então, na verdade, ele está transferindo uma missão que é dele, que ele poderia fazer isso antes de ser reprovado, para mim ou para outro advogado, para que o advogado faça isso lá no processo judicial. Entendeu? Então, um caso desse aqui, respondendo ele diretamente a pergunta. Assisti a vídeos de advogados dizendo que não houve condenação, não há crime. Já disse que existe a possibilidade muito grande de ser reprovado e o porquê. Portanto, não haveria problema em pesquisa social. Sim, existe. Se deixar do jeito que está, vai haver problema e vai ser reprovado. Então tem que tomar essa conduta proativa. O que é conduta proativa? Você vai se antecipar para evitar essa reprovação. Tem que ser feito isso. Dá para fazer? Dá. Várias vezes foram orientados clientes, né, candidatos, e eles conseguiram contornar facilmente.
Porque a polícia militar ela não quer reprovar. Ela quer que você prove a ela que você não cometeu aquele ato. Se você conseguir comprovar, tá beleza, não vai ser reprovado. E mesmo que seja, você vai interpor o recurso e a autoridade superior vai avaliar aquilo ali e não costuma aceitar, tá? Estou dizendo isso porque a gente tem orientado bastante e tem funcionado. Agora, se o cara só apresentar o RO, o investigador vai canetar. O investigador vai até ter o trabalho de conversar com as pessoas para saber se é um indivíduo agressivo ou não.